Uniclac. Olá, meus amigos, mais um tópico de conhecimentos pedagógicos para vocês. Falaremos hoje sobre a gestão escolar. Você sabe o que é gestão escolar? Quem já trabalha na escola, obviamente, que já sabe, isso é um tópico muito tranquilo, rápido, né? É um tópico mais rápido do que os outros, porque nós vamos falar sobre como é a gestão escolar, tá? Então, a LDB 9394/96, nós já discutimos isso em outras aulas, vai tratar a educação agora, a partir de 96, a partir da LDB, como gestão e não como administração. Qual é, então, a diferença da gestão para a administração? Na administração escolar, a perspectiva é direcionada. O diretor, ele é o centralizador das perspectivas educacionais. É ele quem manda na escola. É ele quem direciona as atitudes. É ele quem pune. Tudo é centralizado nele. Ele é o chefão da escola. Tá? Então, essa é a primeira perspectiva que nós temos de administração. Quando a administração passa a ser gestão, o diretor não é mais centralizador. Ele, como nós já falamos em aulas anteriores, é aquele que vai administrar os recursos da escola, é aquele que vai gerir os recursos da escola, é aquele que vai, a partir do que determina a comunidade escolar por seus representantes, através dos seus representantes, que são os membros do Conselho Deliberativo da comunidade escolar, vai gerir os recursos, as perspectivas, determinar e, sim, administrar também a escola. Mas é uma perspectiva diferente. Não é mais o centralizador. Não é mais ele que decide sozinho sobre os rumos da escola. Essa é a grande diferença da perspectiva da administração escolar para a gestão escolar. Tá? Então, aqui, o termo gestão escolar foi criado para se diferenciar da expressão administração escolar e trazer para o contexto educacional elementos e conceitos fundamentais para aumentar a eficiência dos processos institucionais e melhorar o ensino. Aumentar a eficiência dos processos institucionais. Tá? Então vamos dar um exemplo. Na administração escolar, a verba era destinada à educação. Então ela chegava do Ministério da Educação para o Estado. Essa é a verba, milhões. E o governador determinava a qual escola isso. Então a escola, através do seu diretor, levantava uma demanda que ele, diretor, sem consultar necessariamente a comunidade, achava que era necessário. Nós necessitamos reformar a escola, necessitamos, tá? E não necessariamente esta demanda era a demanda mais importante da comunidade. Tá? A comunidade, por exemplo, podia querer uma demanda diferente, mas o diretor pensava diferente e, por isso, a opinião da comunidade não era levada em conta. Tá? E aí tinha um outro detalhe. Por exemplo, vamos supor que 100 mil reais eram destinados a uma determinada escola pelo governador. Então o governador chegava e mandava esses 100 mil reais para a Secretaria de Educação. Quando chegava na Secretaria de Educação já chegava 80, não chegava 100, chegava só 80. Nesse percurso, 20 mil reais foram perdidos. Quando a da administração era mandada para a delegacia de ensino, na delegacia de ensino já chegava só 60, não chegava mais 80, 20 mil já tinha. Quando chegava na escola, dos 100 mil, a escola tinha 30 mil, que era o que chegava na escola. E desses 30 mil, sabe lá quanto que era investido de fato na escola. Tá? Então, vejam bem, a gestão escolar foi feita para aumentar a eficiência dos processos institucionais. Como que é hoje? A verba é para a escola. Ela é colocada na escola. Tá? Programas, parceria pública, tem uma verba para a escola. Aí a verba para a escola vai chegar, o diretor vai falar, eu preciso fazer isso? Não. Ele é necessário que ele consulte a comunidade através do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, Conselho Escolar, e o Conselho vai
verificar quais são as demandas que a comunidade, através dos seus representantes, tem para aquela escola. E aí o recurso vai ser destinado, certo? Tudo em reunião, tudo. Por isso que é eficiência dos processos institucionais, tá? Bom, a gestão escolar relaciona-se a uma atuação que foca em promover a organização, mobilização e articulação das condições essenciais para garantir o avanço do processo socioeducacional das instituições de ensino e possibilitar que elas promovam a escola, a comunidade e o aprendizado dos estudantes de forma efetiva. Então, tudo visando o ponto final, que é o aluno, a aprendizagem do aluno, tá? Então, a aprendizagem do aluno é o foco principal. Como isso vai ser gerido? Quem vai fazer, quem vai relacionar, quem vai determinar é a escola, é a própria comunidade e não mais o diretor, o centralizador ou o governador, que sabe-se lá quais são os interesses que essas pessoas têm na função de fazer alguma coisa, na efetivação para fazer alguma coisa, tá? Então, ponto final, ponto principal, até agora, gestão e administração, são dois elementos. A administração centralizadora, pode colocar aí no seu caderno, a administração centralizadora, gestão democrática. A administração, cada administrador tinha a sua própria maneira de gerir os recursos, gerir a escola. Na gestão democrática, é a comunidade que determina, ou a necessidades da comunidade que são determinantes para a atuação do gestor, tá? Bom, olha lá. A gestão escolar aborda questões concretas da rotina educacional e busca garantir que as instituições de ensino tenham as condições necessárias para cumprir o seu papel. Qual que é o papel? Ensinar com qualidade e formar cidadão com as competências e habilidades indispensáveis para a sua vida pessoal e profissional, tá? Então, quando eu falo de gestão escolar, eu estou falando não o foco no administrador, não foco no que ele acha ou questões políticas, etc. Mas o foco no aluno. O ponto final é o aluno. O ponto principal é o aluno. O fim é o aluno. Correto? Não é o gestor. Não é o gestor. É o final, que é o aluno. Tá? Então, quando eu falo de condições necessárias para cumprir o papel, eu crio essas condições na medida em que eu possibilito atender a demanda da minha comunidade. Então, essas necessidades são as demandas da comunidade. Então, como é que funciona isso? A gente já falou sobre isso também. Olha, toda escola tem um eixo curricular fundamental, que é o que deve ser ensinado para os alunos, certo? Mas esse eixo tem as principais coisas que são depois colocadas juntamente, são postas juntamente com as necessidades da comunidade e ali criando condições para que o aluno, no final, seja beneficiado. Então, nós colocamos aqui agora há pouco, em uma outra aula, algumas demandas que as pessoas têm. Por exemplo, nós colocamos na outra aula gravidez. Então, tem muito problema de gravidez. Então, nas aulas de biologia, eu vou colocar isso como princípio. Então, a gestão democrática ela tem essa perspectiva de criar condições para que ela cumpra o seu papel de ensinar com qualidade, formar cidadão com a competência e habilidades indispensáveis para a sua vida pessoal e profissional. Certo? Ora, se eu estou tendo um problema na minha comunidade, que é o problema da gravidez, da violência, etc, etc, eu posso colocar isso na escola. Tá? Agora, na administração escolar eu poderia? Não. Na administração escolar eu não tinha condição de fazer isso. Quando havia a administração escolar, o que acontecia é que havia um conteúdo para ser ministrado, um conteúdo para ser passado, e esse conteúdo tinha obrigatoriamente que ser passado, pasme, em todas as escolas. Todo mundo tinha o mesmo conteúdo. Então, quando você tem, por exemplo, um livro didático, ele é construído com uma finalidade: passar conteúdos para todo mundo, certo? Agora,
nem sempre este conteúdo que vai ser passado, ele vai atender a necessidades de determinadas regiões. Tá? Ele não vai fazer referência à cultura, nada. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho muito problema numa comunidade, por exemplo, com aranhas. O livro didático vai trazer o trabalho com os aracnídeos, mas não necessariamente da aranha que eu tenho lá. Então eu posso criar, através da gestão democrática, através da formação do currículo, através das discussões que eu posso fazer na minha escola, condições para que eu trabalhe, sim, os aracnídeos, mas eu tenha condição de trabalhar especificamente aquele tipo de aranha que está me causando problema lá. Tá? Então eu posso fazer isso, eu posso trabalhar com isso. Isso não me impede de trabalhar isso. Antigamente não, você tinha que seguir o livro didático, trabalhar naquela aranha do papo vermelho que tinha lá no livro e não a armadeira que tem lá na minha comunidade que causa os acidentes que eu estou precisando. Certo? Isso era um problema. Claro que pessoas com visões diferentes, com uma visão educacional um pouco mais avançada, trabalhavam de forma mais equilibrada. Mas a maioria era seguir o livro didático. Tá bom? Vamos lá. A gestão escolar é uma forma de administrar o todo da escola. Isso quer dizer que a gestão busca atender às exigências de todos os setores que envolvem essas práticas, desde funcionários, estrutura física da escola, até em relação aos pais e os alunos. Ou seja, toda a comunidade escolar deve estar envolvida quando nós falamos, quando nós tratamos sobre gestão escolar. Tá? Então, quais são os elementos que vão compor o que a gente chama de gestão escolar? Esses são os elementos. Se você vai fazer a sua redação, você deve estar atento, primeiro, à ideia que nós passamos de gestão, diferente da administração, e agora, quais são os elementos que compõem a gestão escolar? Tá? Primeiro, chamada gestão escolar pedagógica. Tá? Então, aqui é a famosa gestão relacionada à parte educacional. Tá? Educacional do ponto de vista pedagógico, de construção, de prova, etc. Está diretamente ligado à atividade fim do setor educacional, que é a educação. Gerir essa área está relacionada com a organização e planejamento do sistema educacional. Como é que eu vou planejar? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou colocar a perspectiva da educação, tá? Como é que vai ser a educação? Como é que eu vou gerir isso? Como é que nós vamos fazer? Quais são as necessidades educacionais que nós temos? Tá? O gerenciamento de recursos humanos e a elaboração e execução de projetos pedagógicos. Então, aqui, eu tenho a perspectiva de projetos pedagógicos, execução da perspectiva pedagógica, do ensino propriamente dito. Também estabelecer metas que tenham como foco melhorar as práticas educacionais. Então, a gestão democrática, ela vai ter subgestões, e a primeira parte da gestão é a gestão escolar pedagógica, tá? Segunda perspectiva é a gestão escolar administrativa. Notem, tudo isso é gestão. Só que, né, dentro dessa gestão eu tenho que direcionar. É para isso que o gestor, ele funciona. O gestor é um líder. É um líder que vai trabalhar com essa perspectiva de administração aí, tá? Com essa perspectiva de administração, que hoje nós chamamos de gestão. O objetivo da gestão escolar administrativa na escola e cursos é cuidar dos recursos físicos. Presta atenção. Recursos físicos, financeiros e materiais da instituição. Zelar pelos bens e garantir que eles sejam bem utilizados em prol do ensino. É comprar recursos materiais, tipo projetores, né, data shows, computadores, tá? Depois, pegar os recursos financeiros e utilizá-los da melhor forma possível, garantindo que esses recursos não sejam desviados, tá? Zelar pelos bens da escola, que isso é um fator importante, tá? Fazer uma gestão em que os bens da escola não sejam
vandalizados, as pessoas não vandalizem, não quebrem carteiras, não quebrem data show, não quebrem computadores, tá? Fazer com que utilizar parcerias público-privadas, que isso é muito comum hoje, para poder verificar se há possibilidade de você conseguir recursos e etc. Tá? Então aqui, ó, é necessário estar atento às rotinas da secretaria, legislação educacional, processo educacional e manutenção do patrimônio. Vejam bem, quando eu falo de legislação educacional, muitas vezes a lei muda e o cara não está atento. E aí, muitos recursos que poderiam ser adquiridos porque a lei mudou, não são adquiridos. Ou muitas prestações, por exemplo, de contas que eram para ser feitas, não são feitas. Por que não são feitas? Porque a pessoa perdeu prazo, etc. E aí, quando você não faz a prestação de contas, você deixa de receber, deixa de participar de alguns projetos que envolvam recursos que poderiam ajudar a escola. E aí quem sofre é o todo por uma falha de gestão. Tá? Vamos lá. Gestão dos recursos humanos. Gestão dos recursos humanos. Vista por muitos como o campo mais sensível dentro da gestão escolar. Gerir recursos humanos não é fácil. Os recursos humanos possuem o objetivo de trabalhar com os relacionamentos entre pessoas de forma direta dentro da instituição. Dizem que o gestor nada mais é do que um gerenciador de pessoas. Ele vai trabalhar com conflitos, ele vai gerir conflitos, porque há sim interesses e conflitos dentro de uma instituição. Mas na gestão democrática, esses conflitos devem ser administrados da melhor forma possível, de maneira a garantir que toda a escola ela esteja em harmonia, mesmo tendo os conflitos. Tá? Então, numa gestão democrática, eu posso não concordar com a sua opinião. Não concordei, mas a maioria vai decidir. Se a maioria decidir uma opinião, um fato que eu não concorde, eu, como partícipe da gestão democrática, tenho que acatar a decisão da maioria, mesmo não concordando com ela. Tá? Então isso é próprio da democracia e isso é próprio da gestão. Diferente da administração, e toda hora nós vamos estar colocando esse paralelo da administração, na administração não era gerido conflitos. Os conflitos eram eliminados. Se eu não concordo com você, eu tiro você da jogada. Ou você me elimina, ou eu te elimino. Isso ainda acontece em várias escolas. Mas não deveria acontecer. Por quê? Porque nós temos um ambiente de gestão. Tá bom? Olha lá. É função do gestor manter o diálogo e um bom relacionamento com os alunos, professores, demais servidores da escola e pais ou responsáveis. Se o gestor, se o diretor da escola não consegue ter um bom relacionamento com toda a parte, por isso que a gente fala que o gestor deve ser uma pessoa preparada para gerenciar conflitos. Se ele é uma pessoa que não consegue gerenciar esses conflitos, não serve para ser gestor. Ou terá muitos problemas. Tá? O que nós temos, na verdade, são pessoas com aspectos políticos. Ou ela tem, ou ela aprende a ter. Aspectos políticos, por quê? Quando a gente fala de político, não de político partidário, mas aspectos de políticos no trato, no relacionamento com as pessoas, com outro ser humano, para que ele possa se dar bem. E aí, quanto mais habilidade a pessoa tiver, melhor ela vai conseguir gerenciar esses conflitos. Ok? Vamos lá. Grande parte dos problemas de dentro de uma instituição ocorre devido a uma má comunicação ou até mesmo por falta de informações sobre determinados assuntos. Essas informações, ou você não quer passar como gestor, porque vai ferir ou vai interferir em algum objetivo que você tenha, ou você desconhece. E aí acaba tendo conflito de verdade. Quando um professor descobre, por exemplo, que determinada coisa não foi feita por negligência ou falta de tato, falta de informação, falta de
conhecimento. Há um processo desgastante sobre isso, tá? Então aqui, ó, grande parte dos problemas ocorrem devido a uma má comunicação ou até mesmo por falta de informação sobre determinado assunto, tá? Então o gestor ele tem que correr atrás dessas informações, desses assuntos, para que não ocorra esse tipo de coisa, tá? Bom, respeito dos servidores, o gestor deve procurar fazer com que se sintam bem dentro do ambiente profissional. As vitórias e os fracassos devem ser compartilhados com todo da escola. Gente, o gestor, o diretor da escola, os gestores, coordenadores, a equipe gestora, deve fazer reuniões, falar sobre os avanços, falar sobre o que não está indo bem, para que as pessoas possam se encaixar dentro do processo de gestão democrática que está sendo colocado. Se isso não acontecer, há problema, há conflito, há falta de interesse, não há participação e vai haver, obviamente, desgaste, tá? Mas a gestão escolar trata das delegações que as instituições de ensino possuem, respeitando as normas comuns dos sistemas. Cada escola deve criar e executar suas propostas pedagógicas, administrar a equipe de profissionais e seus recursos materiais, sempre de acordo com os interesses da comunidade escolar. Sempre de acordo com os interesses da comunidade escolar, tá? Então eu passei aqui, para a gente terminar, o seguinte, ó, administração, gestão, para que você tenha um parâmetro de como é as duas coisas, porque esse é o foco principal aqui do que nós estamos falando. Ó, administração, a disponibilidade de recursos a servirem como insumo constitui-se em condição que garante a qualidade de ensino. Então, é o recurso que garante. Uma vez garantidos os recursos, esses naturalmente garantiam a qualidade de ensino. Então, se eu tenho recurso, eu tenho qualidade. Aqui, recursos não valem por si mesmos, não é só o recurso, mas pelo uso que se faz a partir do significado a eles atribuído pelas pessoas e a forma como são utilizados por elas na realização do processo educacional. Então, aqui, na administração, tem recurso, tem qualidade. Lá, não basta o recurso. Tem recurso, a qualidade vai ser colocada quando esse recurso é destinado, certamente, pelos objetivos destinados pela comunidade escolar, tá? Então, na administração, eu tenho a centralização. Na gestão, eu tenho a democratização dessas perspectivas educacionais. Aqui, uma pessoa manda. Aqui, uma pessoa administra. Principalmente, gere, faz o gerenciamento dos conflitos, tá? E esses conflitos dizem respeito à natureza de todo tipo de natureza, tá bom? Então, pensem bem, verifiquem. Quando eu falo de gestão democrática, eu tenho que fazer um paralelo entre o que é a gestão hoje, comunidade escolar, quais as necessidades dessa comunidade e o gerenciamento do conflito que existe dentro desta perspectiva educacional. Na administração, é tudo centralizado. É uma pessoa que manda, que gere, que faz, que acontece, que destina o recurso. É ela que sabe o que é bom e o que não é para a escola. Tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Próximo tópico, nós trabalharemos outro assunto importante. E estudem, façam as suas redações, que você vai ser aprovado, nós temos certeza disso. Um abraço, até a próxima. Clique like.